Hoje estamos aqui com a doutora Liliane e a gente já vai começar com uma pergunta de grande impacto, Liliane. Ai, meu Deus, vamos lá. O que a indústria alimentícia esconde que ela quer que a gente não saiba e que, se a gente tivesse a consciência e mudasse o consumo diário, isso causaria um grande impacto na nossa saúde em relação à longevidade, qualidade de vida? Olha, eu vou começar dizendo o seguinte: a indústria alimentícia, ela quer, em primeiro lugar, vender. Em segundo lugar, nutrir. E nós sabemos que para vender precisa ser agradável, ter uma Palatável? experiência palatável. E se nós pensarmos que hoje os valores, assim, o que uma pessoa busca de valor? Ela quer, sim, ser nutrida, mas ela quer algo prático, simples, e que o processado cabe exatamente nesse lugar do simples e fácil, porque hoje as pessoas não têm tempo. Só que ao mesmo tempo que o processado ele é fácil, muitas vezes ele é pobre. Ele é pobre porque fibra dá trabalho, os alimentos não são mais descascados, eles são desembalados. Uma coisa é fato: a indústria ela quer alimentos à prova de tirzepatida. Então já se sabe que hoje as pessoas estão cada vez mais se preocupando com a saúde e, através de tratamentos que estão surgindo, se alimentando cada vez mais saudável. E a indústria percebeu já o impacto disso na seleção que as pessoas estão fazendo na hora de comprar e na quantidade. Então, o que seria um alimento hoje à prova de tirzepatida? É aquele que, apesar de você se sentir saciado, você quer mesmo assim. É aquele que usa de elementos como o sal, o açúcar e a gordura. Um exemplo, caramelo salgado. E isso trabalha aquela área de prazer, que seria, por exemplo, a área bliss que a gente fala, né? Que é a área de felicidade do cérebro. E quando ela faz isso, é a mesma estrutura, por exemplo, de uma substância que traz um vício, de uma droga, do cigarro, talvez, de uma bebida. Eu acho que seriam esses os segredinhos. Sem contar que, quando um alimento ele é simples e palatável, e outra coisa que a indústria alimentícia ela quer, além de vender, é que os alimentos durem. E para que eles durem, a gente precisa de outras substâncias. Conservante, acidulante. Químicos em geral, né? Todos esses químicos, eles também têm um impacto. Eles alteram a nossa microbiota. Eles alteram a nossa química como um todo. Alterando a nossa microbiota, por sua vez, uma série de outras alterações acontecem, tanto do ponto de vista local quanto sistêmico. Então, eu acho que o que eu falei já simboliza bastante o que a indústria alimentícia de fato quer. É bem interessante essa abordagem, né? De como a indústria vai estudando o nosso comportamento, vai entendendo que a gente está caminhando por um rumo mais saudável, está buscando mais informação, está querendo se alimentar melhor, e aí surgem essas questões para justamente influenciar no nosso emocional, para ter aquela fuga, né, de pegar o gostoso, o palatável, mas que nem sempre vai ser o saudável. O comfort food. E, aliás, nem sempre tudo que se diz saudável também é saudável, né, doutora? Tem muita coisa com apelo saudável, já que ela entende que hoje é uma coisa que nós estamos buscando. Muita gordura. E aí, facilmente você vê algo que é totalmente enriquecido de vitaminas artificiais, que a urina fica maravilhosa, né? Super nutrida, aquele corante fosforescente, e muitas vezes não tem as fibras. Tem uma coisa que não substitui, essa história de vamos só nos alimentar de cápsula. Nada substitui o efeito trófico do alimento. O alimento ele tem que ter fibra, ele tem que ter casca, é isso dentro da parede intestinal que nenhum alimento processado vai conseguir fazer. O que mais se parece com isso do ponto de vista de suplementação seria o psyllium, que na verdade é um alimento in natura que as indústrias já perceberam que quando você acrescenta ele em alimentos, ele faz esse efeito. Mas qual é a indústria? Você sabe se está de cabeça alguma outra que colocou um psyllium na sua fórmula? Nenhuma. Se falar Muito agora, difícil. eu sei zero. Então, se alguém está nos assistindo, de repente fica a dica, caso você seja uma indústria alimentícia, porque aí sim a gente vai ter um efeito trófico dos alimentos. Sim, perfeito. E agora falando um pouco de diagnóstico, né, e pacientes, enfim, a parte mais médica mesmo. Quais exames a gente precisa monitorar
antes de uma doença se instaurar, quais os exames a doutora indica para os seus pacientes, assim, para realmente prevenir uma doença, principalmente nessa fase que a gente está, 40 anos, perimenopausa, menopausa, o que a gente não pode deixar de atentar? Vou comentar, sim, sobre a importância de alguns exames, mas antes eu vou dizer uma coisa que muita gente já sabe. Foi levantado um estudo sobre diversas pessoas que tiveram um infarto agudo do miocárdio, e a maioria delas tinham exames recentes e normais. E aí cai naquele nosso questionamento, o que seria um exame normal? Porque se a gente for ver as tabelas dos exames de referência para a normalidade, são feitas com base numa maioria. Só que a maioria das pessoas que fazem exame não são pessoas saudáveis, são pessoas doentes. Então se tira uma média e acredita-se que daquele limite àquele limite é uma faixa de normalidade, é uma média. Aquilo é feito uma estatística da maioria das pessoas que fazem exames, que não são as saudáveis, que já são pessoas que têm alguma condição, porque esse pensamento de prevenção ele é algo muito atual. E aí, com base nesses exames normais, como que pode algumas pessoas terem adoecido, terem infartado? Eu vou falar sim de alguns exames que são importantes, mas eu vou dizer que o médico ele precisa se atentar aos fatores de risco. Os fatores de risco não vem em nenhum exame. Você tem que sentar e conversar com o seu paciente, entender o que ele faz desde a hora que ele acorda, entender como é que é esse dia a dia. Porque tem muitas pessoas que têm exames normais e dentro dos limites ótimos, mas que estão com vários fatores de risco eminentes e que, por sua vez, podem nos surpreender e surpreender esse paciente. Sabe aquela história? Nossa, não entendi, fez exame há pouco tempo e agora está assim. Antes não estava. Pois é, mas o exame estava bom, mas a alimentação estava boa, o exercício físico estava frequente, a qualidade do sono era boa. A gente acabou de falar sobre isso com outro convidado. Exatamente, os pilares, né? Exatamente. Mas assim, numa rotina, eu como nutróloga e fazendo todo esse trabalho de longevidade, não tenho como não trabalhar com exames, mas eles são apenas um norte. Eles não são a essência. Aquilo que o paciente me conta vale mais do que qualquer número que o laboratório me mostre. Ele serve para nortear, muitas vezes até atrapalha. E muitas vezes eu peço só para mostrar para o paciente aquilo que eu já sei. Com 20 anos, uma hora a gente mapeia, rastreia, né? Eu falo que tem inteligência artificial que uma hora já está dentro da gente. De tantos anos fazendo a mesma coisa todos os dias, não é possível que a gente não fique bom em alguma coisa. Mas a gente precisa mostrar para o paciente algo concreto para que ele entenda a importância de aderir a um tratamento. Quantos pacientes ali acima do peso que não conseguiriam entender a necessidade de fazer um exercício até o dia em que um colesterol aumentou? Ele falou, nossa, agora o colesterol aumentou, ele precisa de um número para ele se mexer. Tem muita gente apegado nisso. Sim. Então vamos lá. Exames importantes. Um hemograma com proteína C reativa, marcadores de inflamação, que a gente também falou, como a homocisteína, vitaminas, que vitaminas não só vitaminas simples, como a B12 e mineral como zinco, mas uma vitamina que não é uma vitamina, é um hormônio, que é a vitamina D, que se for ver hoje existe uma população com muito mais deficiência do que você vê como normal, mas o laboratório insiste em dizer que para quem não é de risco, ter de 20 a 30 de vitamina D é normal. E que para a população de risco, apenas 30. Sendo que nós sabemos, por diversos estudos, que para a gente prevenir doenças, a gente está falando até de câncer, monitorar doenças crônicas, prevenir depressão, a gente precisa de uma vitamina D em 60, em 70. E olha que eu estou falando de níveis que não são nada tóxicos. Há ainda uma linha de médicos que trata as doenças autoimunes com altos níveis de vitamina D que ultrapassam 100 e tralalá. Então a gente precisa também dosar a ferritina, que também é uma prova inflamatória, hormônios, o TSH, importantíssimo para avaliação tireoidiana, e para o laboratório normal é até 4,5, mas eu tenho pacientes com hipotireoidismo clínico clássico com TSH de 4, e que o outro médico disse que estava tudo bem. A gente tratou com o hormônio T4, com aquilo que precisava para essa tireoide, o TSH desceu e clinicamente a paciente ficou melhor. Hormônios sexuais, testosterona,
sulfato de dehidroepiandrosterona, estrogênio para a mulher, progesterona na mulher acima de 30 anos, é um primeiro hormônio que começa a cair. A gente pensa que o sofrimento é só no climatério, quando o estrogênio começa a cair, mas a falta da progesterona está relacionada a uma série de transtornos da parte psiquiátrica e que ninguém está olhando. Cortisol que é o hormônio do estresse, que quando ele está alto, o estresse está alto, e é melhor do que quando ele está baixo, que o estresse está crônico. Então, se o estresse está alto, a pessoa está respondendo, a adrenal está respondendo àquele estresse. Quando a gente encontra um cortisol alto, a gente vê que você conseguiu atender esse paciente a tempo. Você pega um paciente em fadiga crônica adrenal, com um cortisol sérico de 2, de 3, que ele fala para você, nossa, eu acordo cansado, eu passo o dia cansado, e a gente precisa tratar esse paciente e devolver a qualidade de vida. E não ele se julgar um preguiçoso, não ter energia, ou envelhecer assim mesmo. Então, acho que esses já ajudam bastante. Nós temos assim uma ideia desse paciente. Não vou dizer para você que colesterol e perfil lipídico faz grande diferença, porque se a gente for entrar nesse âmbito da cardiologia de colesterol, eu vou preferir a apolipoproteína A, a apolipoproteína B, que dão muito mais um norte sobre esse endotélio, esse risco desse vaso adoecer, do que de fato o nível de colesterol. Perfeito. Bom, e aí a doutora Liliane, ela é autora do livro 7 Semanas para Emagrecer e muito mais, né, que você consegue se reprogramar, né, na verdade. E aí, além da perda de peso, de você ficar essas 7 semanas sem se expor a alimentos industrializados, quais são os outros ganhos invisíveis que a gente tem? Claro, todo mundo lendo o livro, mas aqui é só um spoiler. Esse livro é tão interessante porque todo mundo imagina que ele é um livro sobre dieta, mas ele é um livro sobre a consciência do porquê emagrecer, porque tem muita gente que não sabe o porquê. Eu vou emagrecer porque todo mundo está dizendo, ou porque está na moda, ou porque eu me sinto mais bonito. A gente tem que ter o entendimento do porquê, do para quê. Sabe aquela coisa do comece pelo porquê? Porque se eu entendo o meu ganho, e para todo ganho tem um percurso, tem um caminho, se eu entendo que eu vou ganhar, eu sei que o meu esforço vai valer a pena. Por que emagrecer é tão difícil? Porque as pessoas vão ter esse resultado depois de um esforço por um tempo, porque você passa fome hoje, você se priva de coisas que você gosta hoje, mas você não perde 10 quilos hoje. Então é você passar por privações hoje acreditando no que vai acontecer daqui 2, 3 meses. É claro que hoje, com as canetas, a gente consegue dizer que esses 2, 3 meses que eu cito no livro, que esse livro aqui é de 2017, a gente pode dizer em um mês, as canetas realmente vieram para revolucionar. Mas elas não vieram para mudar a consciência do porquê. E não à toa, a gente vê pessoas que emagrecem, elas voltam. Nossa, mas eu estava tão bem tomando e depois eu engordei. Ok, mas de alguma forma você não estava confortável lá. Hoje eu atendi uma paciente e ela falou para mim, eu tomei, fiz o tratamento, emagreci e cheguei aos 62 quilos. Mas eu voltei para os 69. Ela me falando hoje em consulta. E ela falando, hoje eu consigo te dizer, doutora, de uma forma muito clara, aquilo que eu fiz sem perceber. E eu percebi depois. Eu associei a minha magreza à doença, porque eu acabei de perder a minha mãe com câncer, e ela estava muito magra. Então, quando eu emagreci, que era o que eu queria, eu fiz essa associação com algo que eu tinha vivido, que era minha mãe com câncer, e o meu corpo não se sentiu bem. Inconscientemente eu dei um jeito de engordar. E isso ela me falou hoje em consulta. E isso é só o exemplo dela. Quantas pessoas que emagrecem e elas não se enxergam naquele novo peso, elas se sentem vulneráveis, ou aquilo remete a uma época que talvez não tenha tido grandes felicidades. Nossa, eu emagreci muito, me lembrei de quando eu separei do meu namorado e tal. Se a gente não tiver muito claro o porquê emagrecer e os ganhos que eu tenho por estar lá, qualquer outro mecanismo sabotador vai me trazer de volta. Sim,
É uma questão emocional envolvida também, né? Não é só a questão estética, física, enfim, tem a questão emocional totalmente ligada na manutenção do peso, né? Não adianta emagrecer e não conseguir manter depois. É igual a história do carro importado, aquele bem caro, que todo mundo sonha em ter. Se você ganhasse, de repente, aquele carro que vale milhões, a pessoa ia ficar, não, eu quero com certeza, tá bom, mas a manutenção dele é isso, ele precisa disso, Exato. o imposto dele é esse. É aquela frase, né? Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha, não é? É por aí. E o prazer oral é o mais primitivo, é o mais permissivo, é o primeiro que a gente tem, né? Que é o peito. Então o nenê busca o peito não só por fome, por frio, por medo, por ansiedade. E aí isso perpetua, e ele é muito fácil, então é muito simplório, e é muito fácil a gente ter essa tentativa compensatória para qualquer outra questão. Através da comida. Né? Então é o oral, isso é muito complexo, né? É tão complexo que há 2 semanas atrás eu estava conversando com uma psicóloga sobre esse movimento que está acontecendo entre alguns adolescentes, até adultos, jovens, que é a volta do uso da chupeta. Não sei se vocês conseguiram, se vocês acompanharam isso. Que mundo chupeta, tem o cigarro eletrônico, né? Antes do cigarro eletrônico, o cigarro normal. São formas então a fase oral, ela é muito compensatória, é muito fácil. E aí é o que eu falo para os pacientes, eu falo, as canetas, elas vão treinar sua mão e segurar a sua mão para não pôr na tua boca. Mas uma vez que você parou com o uso delas, você tem que continuar com a sua mão presa, sem levar o comfort food para dentro da boca. Senão você vai voltar a ter ganho calórico. Diferente de um vício como o cigarro eletrônico ou a bebida, a comida ela é uma necessidade. Então você imagina que a gente tem uma necessidade diária que a gente não vive sem. E tem a fome emocional, né? Então uma coisa é a fome física, a fome que dói, e aí a fome emocional, do que você come sem ter a necessidade da nutrição. Né? Exatamente. Por compulsão, né? E por compensação. Porque, veja bem, se aquela pessoa está estressada, trabalhou o dia inteiro, e ninguém reconheceu o trabalho dela, não se sentiu valorizada, ela se sentiu cansada. Mesmo que ela se sentiu valorizada, mesmo que ela sabe que ela resolveu 1000 problemas, é muito fácil e é muito permissível. É que a nossa vida e o nosso cérebro, a gente se baseia em compensação. Então, se ela chega em casa num dia que de alguma forma falta algo, tem algo. Não, eu falo por mim, cara, eu ia passar visita, tava morta, no Einstein tem tudo que você quer, tem Copenhagen, tem gelato, eu falava, dane-se, eu vou pegar o que eu quiser aqui, e às vezes eu comia uma caixa de cherry inteira, só no trânsito entre o Einstein e meu hospital, e meu consultório. E o buraco que é continuava. E é muito perto, entendeu? Isso é muito perto. Porque o buraco então não é isso, é uma compensação muito fácil, o prazer oral, né? E aí, agora entrando um pouquinho num tema que todo mundo fala, assim, a questão da hidratação, da água, do consumo de água, todo mundo fala que tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Bom, isso aí a gente está falando mais do mesmo, mas eu queria explorar uma outra questão que quase ninguém fala, que é o pH da água, né? A qualidade da água. Acho que poucas pessoas se atentam para isso. Beber água ácida, ela pode acelerar o processo inflamatório, o processo degenerativo. A maioria das águas comuns que a gente encontra, elas têm um pH mais considerado até mais ácido do que essas que a gente chama de alcalinas, com pH em 10, que são mais difíceis de encontrar. Hoje são até mais fáceis. Há 8 anos atrás, quando eu falava disso, era a coisa mais difícil um paciente encontrar uma água alcalina. Mas digamos que a água ácida ela é o habitual e a água alcalina é o diferencial. Então, mantendo a água comum que a pessoa bebe, se ela tem uma doença, se ela quer... e a gente sabe que o câncer, por exemplo, é uma doença que não se manifesta em ambiente alcalino. Aliás, várias doenças, vários micro-organismos, bactérias, vírus. O ambiente ácido é um ambiente que atrai muita inflamação. Então, se eu quero melhorar o meu estado inflamatório, eu começo, por exemplo, pela água. Então, optar pela água alcalina é uma forma de melhorar, manter a água que eu já estou usando. Eu vou apenas manter a minha doença e a minha inflamação. Não é que eu vou piorar. Porque, de repente, se a gente começa
a falar de uma... Hoje as pessoas nem a água normal elas estão tomando. Verdade. As pessoas realmente, e até a gente volta a falar das canetas, né? Que é algo muito do meu cotidiano, ela traz um estado de plenitude tão grande que a pessoa se esquece de comer e de beber. Aí ela fala, o tratamento deu dor de cabeça. Não, deu dor de cabeça, a falta de gestão. Desidratada. Porque né? qualquer tratamento exige uma gestão. Você tem que fazer a gestão do seu exercício, da sua alimentação. Não, foi um ganho gigante para a classe médica agora exigir receita controlada para dispensar as canetas, né? Exatamente. Isso foi incrível, assim, porque é muita irresponsabilidade, né? Uma medicação que tem um impacto tão grande assim e de uso desenfreado, sem supervisão médica, é um horror, né? Inclusive, no mês que antecedeu essa decisão, né? Porque assim, quando vem uma decisão, você tem uma data. A partir de tanto vai exigir receita. A indústria vendeu, farmacêutica, até a minha filha de 14 anos, recebeu o WhatsApp. O seu Monjaro chegou. Porque ela compra skincare na farmácia e recebe deles. Uhum. E eu falei, gente, surreal. A minha filha recebeu uma muito apelativo. Isso é muito apelativo. A gente vai ter que ir direto para o mitos e verdades. Não, tem perguntas ainda, calma. Tem uma muito importante aqui que eu não posso deixar de perguntar. Na verdade, então duas. Tá vendo? Às vezes eu que quero falar, agora eu fui... Não, mas tem duas que são aqui. Primeira coisa do eixo intestino-cérebro. Essa daqui a gente precisa falar, porque é um assunto que está muito em alta. Né, que é quando o intestino está permeável, está cheio de microfissuras que são causadas pelos ultraprocessados, que a gente sabe, e essas toxinas, o intestino fica tipo uma peneirinha furadinha, as toxinas vão para a corrente sanguínea. Né? O que acontece com o corpo quando essas toxinas são liberadas e quais os suplementos que a gente pode usar para deixar o intestino mais impermeável? Então, esse leak gut, né, que é causado por uma série de substâncias, desde a indústria alimentícia até antibióticos, fármacos, medicamentos, né, causam isso também. Medicamentos de uso crônico. Então, todo idoso que faz uso crônico de medicamentos, naturalmente, tem o intestino permeável. Chegando essas substâncias que não deveriam chegar na corrente sanguínea, porque estão com os buraquinhos abertos e as macromoléculas, proteínas e toxinas chegam lá, primeira coisa é o nosso sistema imune que é ativado. Então, ele percebe, tem algo que não deveria estar aqui. Então, ele desencadeia o quê? Uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, uma vez desencadeada, então você já tem um estado clínico inflamatório que está assim, te colocando em predisposição a qualquer situação vulnerável para a doença. Juntando isso com autoimunidade, tem proteínas que se assemelham às nossas proteínas. E que aí o nosso organismo faz um anticorpo específico contra aquilo, só que aquele é muito parecido com uma proteína da tireoide. E ele vai lá e se encaixa na tireoide. Então temos uma doença tireoidiana autoimune. Ou temos uma doença que acomete as articulações, um reumatismo. Então é muito simples alterar o nosso sistema imunológico através do momento em que substâncias que não deveriam passar por isso, e elas não passam só pelo intestino, elas passam pela barreira hematoencefálica e trazem depressão, névoa mental, ansiedade, tendência para demência, baixo estado cognitivo. Então, assim, nós estamos falando de prejuízos muito grandes e de sintomas muito vagos, que tem muitos pacientes que ficam, eu estou sentindo tudo isso, meus exames não mostram nada, ninguém faz nada, mas ela está em intestino permeável. E a gente trata esse intestino e tudo muda. A glutamina seria um suplemento para tratar o intestino, para deixar ele mais impermeável? A glutamina seria uso de fibras, os pré-bióticos, né, e probióticos. É onde a gente volta a falar do que nós falamos anteriormente, que é o efeito trófico do alimento. É você ter fibra, comer o alimento com casca. Hoje é impressionante, eu observo pessoas em restaurante, às vezes vem aquele prato, a salada vem de enfeite, o arroz e a carne se vão, do jeitinho que a salada foi, ela volta para a cozinha, eu fico só observando. Mas complexo. Aí pode aportar fibra através da suplementação, né? Pode. Eu como nutróloga, eu faço a seguinte analogia, né? A alimentação, ela é a parede, né? E a suplementação, ela é o papel de parede.
Então, muitas vezes, a gente primeiro tem que erguer aqui, e aí você quer deixar a parede mais bonitinha, deixar ela mais agradável, mudar totalmente a ideia, aí é o papel aí é a suplementação. Perfeito. E só para a gente ajustar, para todo mundo entender, o intestino ele tem que ser permeável, porque é onde a gente absorve tudo o que a gente ingere. O que não pode ter uma hiperpermeabilidade. Exatamente. Né? Lacunas que não, teoricamente, deveriam estar ali e que são causadas por um processo inflamatório. E aí, esses alimentos ultraprocessados fazem esse link e desencadeiam isso. Mas o intestino, ele é permeável, por isso que a gente absorve. O que não pode ser é hiperpermeável. A gente fala que é uma permeabilidade seletiva, que vai entrar o que for nutriente pequenininho, as proteínas pequenininhas, aí começa a entrar macro, porque aquilo que é uma permeabilidade normal, pequenininha, vai ficando hiperpermeável, aí começa a entrar... É igual você ter um coador furado de café, você acha que o café vai ficar bom? Não. Aí, só para a gente fazer o fechamento dessa questão de suplementação, 2 suplementos que a gente tem ouvido falar muito, que se fala muito hoje em dia, que é a creatina, né? Até que ponto ela nos ajuda, além da força, com a cognição, prevenção de sarcopenia, e qual a melhor fórmula, assim, o que mais você costuma indicar para suas pacientes em termos de suplementação para manter massa magra? A creatina é uma fonte, né, de fosfocreatina, de energia. Nós precisamos de energia. O cérebro ele consome 20% da energia do nosso corpo. E, basicamente, você suplementar a creatina mostra efeitos tanto a nível corporal como musculatura, quanto a nível cerebral. Lembrando hoje que já se sabe da conexão músculo e cérebro por conta das miocinas liberadas no exercício. Se sabe, inclusive, que exercícios de pernas estão literalmente relacionados com cognição. Quanto mais musculatura e força de perna, melhor o estado cognitivo, porque isso traz autonomia para o paciente. Um paciente idoso, por exemplo, com menos musculatura, que começa a ter uma desautonomia, já é o primeiro passo para começar a ter alterações de declínio cognitivo, inicialmente leve e depois avançado. Para você ter uma ideia, já se tem feito estudos da creatina nasal em crianças com autismo, já obtendo respostas interessantes de evolução na sua habilidade da comunicação, do aprendizado. Então, a creatina ela é realmente um nutriente que eu acredito, hoje, como suplemento, ele é indispensável, seja para o atleta, que realmente, porque tem muita gente que fala, tem que ser realmente um atleta. Não, o atleta precisa, mas a pessoa está lá na sua vidinha, lá nos seus 65 anos, fazendo 3 vezes de pilates, ela vai também utilizar e se beneficiar da creatina. Mas até para quem não faz exercício, né, a gente pode usar hoje, né? Sim, e hoje agora, ela falando até das prescrições, o que eu costumo indicar, saiu um nutriente chamado L-Baiba, não sei se você já ouviu falar, que a L-Baiba é a abreviação do ácido beta-isoaminobutírico, que ele veio da valina, né, que é um aminoácido, e o que ele faz? Ele aumenta a massa muscular de pacientes, inclusive acamados. Então, a gente tem uma melhora de massa muscular, né, não hormonal hoje, através de suplementação. Além ali do aporte proteico, que também é importante. Eu acho que, assim, em 2025, a gente, em qualidade de vida e longevidade, a gente tem que falar em suplementação, né? Porque só comendo o que Deus criou e desembalando menos, a gente não vai conseguir chegar nesses níveis. Não, precisamos suplementar, sim, mas não adianta eu suplementar da melhor forma se a minha alimentação é muito precária. Exato. E como um outro item que eu não deixo de colocar nas minhas prescrições é o tipo de creatina. Eu gosto de indicar a Clonapure, não sei se vocês conhecem, que é uma creatina 20 vezes mais potente. Ela se precisa de menos 3 gramas somente, não precisa mais de 5 e muito mais do que isso. O efeito ele é tão rápido, com resposta, por exemplo, pensando na atividade física, em recovery, como também em efeito protetor. Exatamente, neuroprotetor. Pode... Mitos e verdades, estou autorizada? Podemos ir para mitos e verdade agora, para encerrar o nosso mitos e episódio verdades. De hoje. Suco verde em jejum desintoxica o fígado? Mito.
Por quê? Não, só mito ou verdade? Não. Pode se pôr, pode quiser falar. uma justificativa rapidinho, assim, pode. É ela Não, aqui, ó, a tia do tempo. Ela me chuta daqui a pouco. Imagina aquela pessoa que não está fazendo nada da vida e ela, de repente, resolve tomar um suco verde e eu venho e falo para ela que é mito e nem isso mais ela faz. Então, assim... Pelo menos faça isso. Faça isso, é melhor do que nada, mas não que... adianta encher a cara e achar que depois um suco verde vai compensar as pingas que foram tomadas na noite anterior. Perfeito. Shots matinais, limão, cúrcuma, gengibre, realmente aumentam a imunidade? Mito. Na verdade, são alimentos que realmente aumentam a imunidade, não precisam ser em shots de manhã, eles podem ser colocados em qualquer horário. De manhã eu tenho enjoo, não consigo tomar shot, tudo bem, pode colocar quando você quiser. E junto com isso, tem que também ter uma alimentação balanceada, fazer exercício, dormir bem. Não adianta a pessoa... É a tal da parede, a parede tem que estar pronta, que é a alimentação, né? E não adianta ela virar à noite em claro e depois querer tomar um shot para achar que não vai ficar doente. Comer de 3 em 3 horas é obrigatório? Não, isso é mito. Air fryer é 100% natural? É mito. Açúcar mascavo. Açúcar? Desculpa, veio um tupã aqui. Açúcar mascavo é realmente mais natural? Mito. Depende do quê? Mais natural do que qual? Que o branco. Refinado. Que o refinado? Sim. Mas ele é o mais natural de todos? Não. Não, mas é melhor que o refinado. Menos pior, né? Sim, acho que a gente vai nessa linha. Água com gás faz mal para os ossos? É mito, depende. Tudo é quantidade, gente. Aí a pessoa está saindo do refrigerante para água com gás, achando que está se abafando, e eu falo isso, ela volta para Coca Zero. Não. E mais interessante, a água que é naturalmente gaseificada, ou seja, ela é embalada direto da fonte gasosa. Ela não tem a quantidade a mais de sódio que é colocada artificialmente. Então, a gente poderia sugerir aqui a naturalmente gaseificada. Tem umas ótimas no mercado. Na dúvida, vai na água alcalina, que não tem erro. Exato. É isso aí. Comer fruta à noite engorda? Depende muito do tipo de fruta. Abacate é uma excelente fruta para ser colocada à noite, porque ela tem um baixo índice glicêmico. Agora, se o pessoal querer chupar 2 cachos de uva aí... Tem uma turma que fala, doutora, eu tomo só café com adoçante, não sei por que a minha diabetes tá assim. Aí a gente descobre que a criatura tá... Da uva. 2 cachos, 6 mexericas e por aí vai. É isso. Creatina faz cair o cabelo? Depende. Então, meio mito e meio verdade. É que tudo tem um contexto, né? Eu não sou a favor de nada 100%, porque eu acho que a nossa medicina é a ciência das verdades temporárias, né? Porque até o que é verdade hoje, daqui a pouco, amanhã, mostra um outro estudo que... Ovo fazia mal, ovo é o melhor alimento que existe. Café fazia mal, hoje café, tem até creme de coffee berry. Então, cada hora uma coisa... É bem por aí. Vai mudando conforme a ciência vai avançando, né? Os adoçantes são alternativa segura para todos? Os adoçantes todos não são alternativas seguras para todos. Para o paciente diabético que precisa urgentemente baixar a glicemia, qualquer adoçante é melhor do que açúcar. Mas dentro dos adoçantes, a estévia é o melhor. Carne vermelha aumenta o risco de câncer? Alguns trabalhos mostram, mas é muito injusto nós falarmos, porque os trabalhos mostram que o excesso de carne vermelha, o excesso de carne processada... porque daí é ultraprocessada, e aí é contaminação com hormônio, né? Agora a carne em si, os embutidos. Então, gente, tudo tem que estar dentro de um contexto. Bom senso, né? É o bom senso. Suplementos de colágeno? Depende do colágeno, depende da combinação que a pessoa faz. A gente precisa de colágeno, sim, peptídeo de colágeno, nós precisamos de vitamina C, nós precisamos de silício. Não adianta eu entupir de um colágeno simples e estar com a vitamina C baixa, não repor um silício orgânico e achar que tudo vai ficar durinho. Daí tem que ir para a lua, né? A gravidade. É isso aí. Gente, eu adorei esse bate-papo com a doutora Liliane. Ela trouxe muitas questões importantes aqui, inovadoras, outras abordagens. Trouxe o livro dela, né, que a gente vai mostrar aqui, que também é uma dica de leitura, que 7 semanas para emagrecer e mudar o pensamento e a vida. Continuem assistindo nossos episódios, se inscrevam no nosso canal, @menogatas, mandem para as amigas para que cada vez mais possamos atingir mais
pessoas, mais mulheres, com muita informação, conteúdo sobre saúde, longevidade, bem-estar, beleza, empreendedorismo, empoderamento e menopausa. Ufa! E continua nos seguindo, doutora Natália, Thelma Torrano, e qual o seu arroba, doutora? Facinho, doutora por extenso Liliane, sem o Opperman, só doutora Liliane. Doutora Liliane. Então foi um prazer estar contigo. Foi um prazer igualmente. Um prazer estar com vocês novamente e até o nosso próximo episódio.